Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Bassi e hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui para vocês sobre a matéria de custos, tá? Contabilidade de custos. É uma matéria relativamente complexa, tá? E muito importante hoje para as empresas, tá? Eu costumo dizer que hoje o mercado, até pela sua competitividade, as empresas elas precisam trabalhar com uma gestão de custos muito forte, tá certo? Para ter o maior lucro possível, porque o preço de venda hoje está muito nivelado pelo mercado, né? Então eu não consigo aumentar o meu preço no momento em que eu desejo. Então eu tenho que estar trabalhando com o meu custo muito bem calculado, muito bem gerenciado, para que eu consiga atingir aí os maiores resultados, ok? Na verdade vai ser uma série de vídeos onde eu vou estar falando sobre custos. Por quê? Porque é um tema bastante amplo, ok? E eu também ia gravar um vídeo aqui muito extenso. Então eu preferi segmentar o tema, né, em partes para facilitar o seu estudo, tá? De repente você está se perguntando ou está com uma expectativa de que o vídeo de hoje você já vai calcular custos. E eu vou dizer para você que você não vai calcular custos nesse vídeo, tá? Mas o que eu vou estar falando aqui, ele vai te dar uma base muito grande para você entender o que é custos. O que eu vou estar falando nesse vídeo é como se fosse o alicerce de uma casa. Quando você vai construir uma casa, toda essa parte da fundação a gente não vê, né? Então você está investindo lá recursos, investindo tempo, dinheiro, né? E por baixo da terra você está construindo uma fundação. Okay? Você só vai ver a casa a partir do momento em que ela estiver da rua para cima, tá? Mas toda aquela fundação ela foi fundamental para sustentar a casa que você vai estar construindo. É a mesma coisa aqui no caso de custos, tá? Então eu vou dar aqui nesse vídeo alguns conceitos, mas muito importantes, ok? Então vamos imaginar uma empresa. A razão dela existir é atender o mercado, enfim, mas a principal é faturar. Então, toda empresa, ela visa o quê? Um faturamento, beleza? Só que nós sabemos que nenhum tipo de empresa consegue faturar se atrelado ao faturamento nós não tivermos o quê? Gastos, tá certo? Então, se eu quero faturar, automaticamente eu vou ter gastos, ok? Isso acontece na empresa e acontece até com você, tá? Vamos imaginar que você é um funcionário, você recebe salário, perfeito? Então, o seu salário é o seu faturamento, é a sua receita, pela sua prestação de serviço. Você concorda que para você ter salário, para você ter faturamento, você incorre em gastos? E sem esses gastos você não tem o faturamento? Exemplo bem simples. Para você ir trabalhar, você gasta com condução para se locomover da sua residência até a empresa. Tá certo? Então você tem esse gasto. E por que você gastou? Porque você precisa receber o seu salário, você precisa trabalhar e receber seu salário. Rogério, eu não vou gastar mais com condução. Eu vou ficar em casa, tá? Então eu não vou ter que gastar com combustível nem com condução, ok? Maravilha! Fique em casa sem gastar com condução e verifique se você vai faturar. Provavelmente o seu chefe ou o dono da sua empresa, ele não vai pagar seu salário porque você não foi trabalhar, ok? Então esse é um exemplo bem simples, mas que vai te dando sustentabilidade para entender o que é custos, perfeito? Então o primeiro conceito é: para uma empresa faturar, ela incorre em gastos, perfeito? Dentro de gastos, nós temos alguns tipos de gastos.
nós temos o primeiro gasto, que nós chamamos de investimentos. Nós precisamos investir. Eu vou dar alguns exemplos. Investimento é aquele sacrifício financeiro que eu faço, tá? Visando o quê? Um retorno para cobrir esse sacrifício, tá? E me gerar um ganho, me gerar um plus, perfeito? Então vou te dar um exemplo aqui de um investimento. Uma empresa ela pode investir em estoque, não pode? Estoque de matéria-prima. Já que nós estamos falando de custo, eu vou falar já de uma indústria. Então uma indústria compra matéria-prima. Ela investiu recurso para ter um estoque de matéria-prima, tá? Só que só com a matéria-prima ela não vai conseguir fabricar o produto. Então ela compra aqui, por exemplo, máquinas. Ela investiu no maquinário, perfeito? Além desses tipos de investimento, ela também investiu em treinamento para o pessoal de vendas. Porque ela imagina o seguinte: depois que eu produzir meu produto, eu tenho que ter uma equipe boa que consiga vender esse produto. Tá? Já que eu quero ter faturamento, eu preciso de alguém que venda. Então vamos dar um treinamento de vendas, perfeito? Isso aqui são alguns exemplos de investimentos que eu dei. Mas lembre, investimento é aquele sacrifício financeiro que você faz em alguma coisa, visando o quê? O retorno desse investimento com um plus, tá certo? Maravilha, então nós temos aqui um tipo de gasto, que são os investimentos. Nós temos um outro tipo de gasto, que nós chamamos de despesas. Legal. O que são as despesas? As despesas são todos os gastos que a empresa realiza, efetua, tá? Com as áreas que dão suporte à sua operação. Vamos entender operação como fábrica, produção. Perfeito? Então nós temos alguns departamentos dentro de uma empresa que suportam a nossa produção. Tá? Um exemplo, você tem um departamento comercial que dá suporte à sua produção. Você tem um departamento de suprimentos, que é o pessoal que compra os recursos, matéria-prima, materiais auxiliares, embalagens, tá certo? Nós temos aqui o pessoal da administração, você tem o pessoal aí do financeiro, pessoal do contábil, do fiscal, recursos humanos. Veja bem, são departamentos que não estão envolvidos diretamente com a fábrica, eles não produzem o produto final, mas eles são fundamentais para que a empresa funcione, perfeito? E aí nós temos um outro gasto, que são os famosos custos, que é o tema aqui da nossa matéria, tá? Então, custos também são gastos, só que são gastos atrelados, sim, à sua produção, à sua operação, perfeito? Então, é tudo aquilo que a empresa gasta para produzir aquilo que ela se dispôs a fazer e oferecer ao mercado, perfeito? Então, o primeiro ponto, assim, em termos de conceito é: para eu faturar, eu preciso ter gasto. Dentro de gasto, eu tenho alguns tipos: investimento, despesas e custos, perfeito? Lembra desses investimentos que nós fizemos aqui em cima? O investimento em estoque de matéria-prima. Você concorda que esse estoque de matéria-prima está lá na prateleira, tá certo? Quando a fábrica começar a solicitar matéria-prima do almoxarifado para iniciar, para dar start aí à produção, você concorda que esse estoque ele vai migrar da conta de investimento e ele vai passar a ser um custo? Como é que eu sei que esse estoque de matéria-prima é um custo? É simples. Lembra que eu disse que custos são todos os gastos que estão ligados à sua operação, à sua produção. Você concorda que a matéria-prima ela vai com certeza ser utilizada na fábrica? Então isso é um custo, tá certo? É um gasto que está diretamente ligado aqui à minha atividade fim, perfeito? Essa máquina, lembra? Nós compramos a máquina para colocar a matéria-prima dentro e ela produziu o nosso produto final. Maravilha. Essa máquina, o desgaste dela, a partir do momento que eu ligar a máquina e ela começar a funcionar na minha produção, tá?
Esse desgaste da máquina, ele também passa a ser um custo. E esse desgaste tem um nome técnico. Você deve conhecer, que é a nossa famosa depreciação. Você não vai jogar o valor da máquina de uma vez no seu custo, tá? Você vai alocando o desgaste dessa máquina, tá? De acordo com o uso, com o tempo que você utiliza a máquina na fabricação. E a gente calcula esse desgaste através da depreciação. Perfeito? Então veja, esse nosso investimento inicial, depois que você começa a utilizá-lo, ele passa a ser o quê? Custo. Mas por quê? Porque são gastos aqui atrelados à fábrica. Perfeito? Poxa, lembra do treinamento do pessoal de vendas? Né? Porque uma vez que eu tenho o produto final pronto, eu tenho que colocar isso no mercado. E para eu colocar isso no mercado, eu tenho que ter uma equipe bastante capacitada comercialmente. Então nós pagamos aqui um treinamento para os vendedores. Perfeito? A partir do momento que esses caras começam a vender, esse investimento, ele deixa de ser um investimento e passa a ser o que nós chamamos de despesas. Por que, Rogério, despesas e não custos? Porque esse gasto com treinamento foi um gasto com o pessoal da área comercial. E a área comercial, ela não está diretamente ligada à fabricação, ela não é fábrica. Ela é sim um departamento que vai dar suporte, tá certo? Para a nossa produção. Não adianta nada eu produzir se eu não conseguir escoar esse nosso produto para o mercado. E quem vai fazer isso é o pessoal do comercial. Perfeito? Então, o que eu queria que vocês entendessem aqui são esses conceitos. Tá? E como eu disse no início do vídeo, eles são base para você depois entender como calcular o custo. Tá? Se a gente não tiver esse conceito, é muito provável que de repente você misture os gastos e esteja alocando de forma errônea. Tá certo? E aproveitando aqui o gancho, existe mais um tipo de gasto. Tá? Esse gasto é o pior gasto que existe dentro de uma empresa. Até dentro da nossa casa é o pior gasto. Tá? Que é o que nós chamamos de desperdícios. Isso sim é um gasto, tá certo? Que não vai gerar faturamento. Não vai gerar faturamento. Ah, então você quer dizer que eu tenho um sacrifício financeiro, mas eu não vou ter o retorno desse financeiro que eu gastei? Exatamente. É como se você estivesse pegando notinha de 100 e rasgando. Tá? Ele não vai te gerar retorno. Então hoje, dentro de uma empresa, dentro de uma economia que nós estamos passando, né? Uma economia aí de muita escassez, né? A gente escuta muito as pessoas dizendo, olha, nós precisamos reduzir custos. Tá certo? A pessoa, quando diz que precisa reduzir custo, tecnicamente falando, ela também está dizendo que ela precisa diminuir venda. Uma vez que gasto está atrelado ao faturamento, se eu cortar gasto, eu vou automaticamente estar reduzindo o meu faturamento. E, na verdade, o que essa pessoa quis dizer para a gente, quando ela se referiu à redução de custo, ela quer o quê? Eliminar desperdícios que, de repente, nós temos dentro da nossa fábrica, dentro do nosso processo produtivo. Perfeito? Aí sim, aí tudo bem, tá? Porque esse desperdício, um retrabalho, desperdício de matéria-prima na hora de manusear essa matéria-prima dentro da nossa fábrica, e a gente acaba perdendo esse material, isso sim é desperdício. E é isso que nós precisamos cortar, tá certo? Nós precisamos eliminar, ok? Sempre que a gente vai fazer uma análise em uma empresa, pelo menos eu me preocupo com 3 pilares. Tá? Quando a gente vai fazer uma consultoria, eu procuro focar nesses 3 pilares. O primeiro pilar é produto ou serviço. O que eu quero dizer com isso? Será que o produto ou serviço que é prestado nessa empresa, ele é um produto ou um serviço que tem uma vida útil em relação ao mercado interessante? Ou ele já está com os dias contados? Será que é um produto ou um serviço que já está cheirando aí uma
defasagem? Será que é um produto ou um serviço que de repente não vai ter mais mercado para a gente estar atuando? Então o primeiro ponto é esse, tá certo? O segundo ponto é processo. Como esse produto ele é fabricado? Como esse serviço ele é prestado? Qual é o método utilizado? O processo. E é no processo que a gente consegue enxergar esses desperdícios. É no processo que muitas vezes você consegue, com uma mudança, ganhar em produtividade. Automaticamente você reduz custo e você começa a ter uma rentabilidade muito maior. Então o processo ele é fundamental dentro de uma empresa, tá certo? Tem que ter processo, e processo bom. E o terceiro são pessoas. Não adianta você ter um excelente produto, né, um processo maravilhoso, se você não tiver pessoas também maravilhosas, ok? Na verdade, eu acredito muito mais que esse terceiro item aqui, ele tem uma relevância muito maior, tá, frente aos outros dois. Tá? Todos são importantes, mas eu acredito que a empresa que investe em pessoas, ela tem uma vantagem competitiva muito grande em relação aos concorrentes que de repente não fazem isso, tá? Então eu sou muito a favor do quê? De treinamento, de desenvolver pessoas, porque são as pessoas que no momento de dificuldade vão criar alternativas para a gente sair do buraco, ok? Não adianta você ter um processo redondinho, porque o processo em si ele não vai te tirar às vezes de uma situação crítica. Quem vai te tirar, quem vai te ajudar a sair dessa situação são pessoas, ok? Então, esse nosso primeiro vídeo, eu quis te mostrar esse conceito, tá? Entenda esse mecanismo simples, mas como eu disse, ele é a base do nosso curso de contabilidade de custos, beleza? Então, eu espero ter ajudado aí nesse vídeo, nessa introdução à disciplina de custos, tá? O próximo vídeo, nós vamos pegar essa caixinha de custos e vamos começar a dar uma explodida nela, tá? Nós vamos abrir essa caixa de custos e te mostrar aí alguns conceitos agora sim dentro de custos, tá? Isso aqui é uma forma macro que eu quis te passar, perfeito? Então eu espero ter ajudado aí você nos seus estudos e relembrando, dúvidas, comentários, deixa aqui abaixo do vídeo, mande um e-mail para mim, eu tenho o maior prazer, eu fico muito feliz quando as pessoas mandam suas dúvidas, mandam seus comentários, suas críticas, em função disso que eu vou melhorando aí o meu trabalho e poder te ajudar cada vez mais, beleza? Então fica aí o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais!